Boa noite. Vamos dar início então à nossa live de hoje. Eu vou ter aqui o prazer de conversar com a Heloísa Paiva, que é jornalista, palestrante e a participação de todos vocês. Deixa eu já adicionar aqui a Heloísa. Boa noite aqui para quem já está entrando. Olá, Oi, boa noite. boa Tudo bem, noite. Heloísa? Boa noite para você, boa noite para todos. Que bom tá aqui com você. Nossa, melhor ainda para mim, porque eu sempre admirei seu trabalho, o amor com que você exerce a medicina. Muito legal, uma honra estar aqui. Ah, muito obrigado. Então, vamos dando uma boa noite aqui para também o pessoal que está entrando, né? E já dizendo que, de um lado, a gente tem os idosos, do outro lado, a gente tem crianças, adolescentes. Então, os idosos aqui precisando de ajuda, atenção, carinho, saúde. Do outro, a gente tem os adolescentes, as crianças que também estão numa fase que precisam de entendimento, de acolhimento, precisam da atenção dos pais. E aqui no meio, ó, estamos nós, né? Mas ainda tem uma outra camada, que é aquela dos filhos, até por volta dos 30 anos, que tem aquele fenômeno que eles estão por mais tempo na casa dos pais. Pois é, a gente vai falar disso Então também. tem isso também. Vamos falar disso. Então, ó, se você se encaixa nisso, se você que está aqui se encaixa nesse perfil, e além disso, você também jogou Atari, se a gente falar aqui que caiu a ficha, você vai entender. Se a gente falar que o Play Center é muito mais legal que o Hop Hari, então você está no lugar certo. Essa live aqui é para você. Muito bom. E, e a gente vai falar sobre muitos temas interessantes, né? Sim. Então, a Heloísa é jornalista, escritora, lançou recentemente um livro, já vai falar sobre ele. É palestrante, é mãe, é avó já, né, Heloísa, Sim, também. sim, Você me falou dos netos. Então, me ajeitando aqui. conta um pouquinho aí do seu livro, Heloísa, enquanto o pessoal está entrando aqui na live. Bom, meu livro, algumas pessoas que eu consegui hoje convidar, porque é um terço, é um dia corrido, mas é o 50 a mais, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer. Vocês encontram mais informações ou na internet ou nas minhas redes. E eu escrevi esse livro, na verdade, há quase 3 anos, porque eu estava justamente passando por esse fenômeno da geração sanduíche. E o meu sanduíche há 3 anos, dois, assim, era de 3 camadas de carne, aquele triplo mesmo, aquele bem grandão. E aí eu fui lidando com isso. Hoje eu estou mais para uma brusqueta. É um desafio tanto, né? E o livro fala muito com essa mulher que está cansada, que está esgotada, porque quer dar conta de tudo. A gente traz, né, a exemplo das nossas mães ainda, a gente traz aquela figura feminina que é o alicerce da família. Ao mesmo tempo, a gente também pegou uma fase da mulher guerreira que está no mercado de trabalho, que está em busca do seu reconhecimento, da equiparação salarial, de tudo. E isso nos pressiona mais ainda, porque a gente não sabe em que lugar ficar. Se fica em um, você sente culpa. Se fica no outro, você sente falta da sua própria identidade. Então, é uma situação difícil. E eu trato muito sobre isso no livro. Ah, que legal. Parabéns, viu, pelo livro. Obrigada. E depois você coloca, depois nos comentários aqui a gente coloca aonde as pessoas podem encontrar Joia. e eu acho que vale a pena. Bom, Bacana. Obrigada. então o pessoal já está entrando aqui. Queria dar boa noite para o Júlio, para a Silvia, a Estela, Rosana, tem bastante gente. A Adriana Roncoleta,
bastante gente já participando. Dá tempo Eu, de mandar o convite para as pessoas conhecidas aí. tem até uma escritora, eu estou vendo aqui, a Estela, é uma ótima escritora, que ela está lembrando que hoje é dia do jornalista, ela está me dando os parabéns. Ah, parabéns, eu não sabia que hoje é o dia do jornalista. Não esqueçamos do dia 18 de outubro, certo? Ah, dia 18 de outubro, tá bom. Ó, Henrique também está Boa chegando aqui, noite. boa noite. Bom, a gente conversou bastante, né, Luísa? Trocamos algumas ideias aqui, a gente se preparando para estar aqui com o pessoal hoje à noite. Eu Isso. recebi muitas mensagens do pessoal falando da importância do tema e muita gente se identificando, né, com esse assunto. E acho que a gente podia começar falando um pouco, né, dessas dores que as pessoas vivem, em especial aqui as mulheres, né, nessa fase, nesse novo momento que nós estamos passando, e isso tudo se deve, uma das razões disso é o envelhecimento de todos nós, Sim, com tanto, certeza. tanto dos nossos pais quanto nosso mesmo, né? Então, hoje, nós vivemos um momento em que essa geração sanduíche, né, ela só existe porque todos estamos vivendo mais, Sim, graças a Deus, né, graças aí à tecnologia, à sim. ciência, à medicina. Então, estamos passando por isso porque estamos vivendo mais. E temos a oportunidade de ter os nossos pais mais tempo conosco, É verdade. e ao mesmo tempo, também temos os filhos do outro lado, e nós ficamos no meio. Então, eu vejo isso tanto na minha casa quanto na própria faculdade, onde eu dou aula. Então, eu vejo isso fica muito evidente, essa mudança das gerações e esses novos conceitos e desafios que estão surgindo, né? E então me E fala, no Luiz. seu caso, Marco, você visita suas pacientes, né? Seus pacientes idosos, né? Tem visita em domicílio. Então, Sim, certamente você também lida com essa geração sanduíche, que você deve chegar lá e tem assim um balde de reclamações, né? Embora nem todas sejam assim bem fundamentadas, devo dizer aqui, como filha que tomou conta da mãe também. Minha mãe morreu ano passado com 93 anos e eu tomei conta dela nos últimos anos. sim, eu acho que é muito. É um aprendizado também, né? Eu também, cada vez que eu vou na casa de algum paciente ou que eu recebo as pessoas no consultório, eu também vou aprendendo, porque a gente não tem uma receita pronta de as respostas, muitas vezes de imediato para cada família, né? É uma construção, É, porque as coisas estão mudando. Então, é uma construção também. A gente já tem muitos conceitos. A ideia aqui, para você que está aí assistindo, eu e a Heloísa, a gente se propôs a ajudar vocês com soluções. A gente não vai ficar aqui só batendo papo. é, Então, se você conhece pessoas aí que estejam passando por isso, convida para vir aqui participar, porque a nossa ideia é dar soluções para vocês, é, é ajudar com coisas práticas de quem está vivendo essas situações. Então, já vai chamando aí as pessoas para a gente poder ajudar quem está precisando, é. E tá? acolher essa dor, né? É muito importante a gente reconhecer e acolher essa dor, porque a dor da pessoa que está no meio, que está tentando cuidar de outras pessoas da família, às vezes é invisibilizada. Porque todo mundo fala, ah, ela é a mãe da família. Então, assim, só que você é a mãe, é a filha, é a avó, você é a parceira, você tem seu negócio, ou seu trabalho, enfim. Então, muitas vezes você está ali sofrendo e não tem espaço para sentir dor. Então, eu acho que é muito importante a gente. Primeiro, a primeira coisa que eu costumo fazer é acolher essa dor mesmo, que é legítima. E é uma dor não, eu costumo pensar assim: um pai, uma mãe idosos, né, ou um neto, um filho
com algum problema, que esteja precisando de ajuda, uma filha, enfim, nada de. Essas pessoas não são um peso, mas as situações que às vezes se apresentam são pesadas. Então tem Uhum. uma diferença aí, que não é só de linguagem, ela é de fato, né? As pessoas são os nossos amores. Então a gente não pode dizer que é um peso cuidar de alguém que a gente ama. Mas a situação é pesada muitas vezes, porque muitas vezes a configuração da família te faz ser única pessoa para dar conta de tudo. E é aí que eu acho que as pessoas, muitas vezes, as mulheres principalmente, né? Acho que pelo menos das pessoas do meu convívio, 95% as dores são femininas. Então, essas mulheres acabam sendo invisibilizadas por conta disso, né? Elas ficam assim, com essa situação pesada mesmo. E elas ficam tão achatadas que não existe força nem para reagir. Uhum. É verdade. Então, ó, gente, já acho que um primeiro grande aprendizado aqui para nós todos, né, que acho que a gente pode destacar. Muitas vezes essa sensação de peso ou de cansaço, às vezes até de raiva, né, de Sim, chateação, não é contra a pessoa, não não é é. contra o idoso, mas sim contra A a situação. situação, né? É a situação que você está vivendo. Então, acho que discernir isso é algo muito importante. Você dá nomes para as coisas. E aí entra um pouco o outro lado, né? Quando a gente me faz lembrar aqui um pouco o lado da criança, do adolescente, quando a gente fala assim, o adolescente está birrento, tá, tá chato com alguma coisa, que às vezes também não sabe dar nome para aquilo que está sentindo. Sim, E aqui é a mesma coisa. Às vezes a gente está chateado com a situação. sim. Então, entender isso já é um grande aprendizado aqui, já para o começo aqui do nosso bate-papo. Saber diferenciar, né? E é curioso, porque assim, o idoso pode estar birrento, mas a gente também tem que pensar que todos nós temos dias birrentos, não é? Tem dias que a gente sai arrancando com o carro, ou xinga alguém no farol, ou a gente está sem paciência, responde de uma forma assim, meio abrupta a alguém. Então, assim, por que esperar que um idoso se comporte como a gente imagina que tem que ser um idoso perfeito, aquele que não reclama, que aceita tudo e ponto final? Não é assim, nem com as crianças é assim. Então, assim, por que seria não é com as crianças, não é com os adultos? Por que com os idosos seria assim, né? Eles têm a característica de cada um, né? É muito interessante isso que você está falando, porque eu percebo muito isso, principalmente quando a gente, por alguma razão, a gente tem que medicar o idoso, né? Muitas vezes por uma depressão, por uma ansiedade, por uma situação que merece uma medicação. Tá lá triste, não tá bem. Aí você dá o remédio. Aí ele melhora. Aí ele vem vindo bem. Aí ele passou 3, 4 dias que ele não estava bem. Aí muitas vezes o que fica para a família, não, doutor, faz 3 dias que ele não tá falando muito, que ele não tá bem. Eu falo, gente, nós não somos um relógio. A gente não funciona todos os dias iguais. E o Exato. remédio, né, que nem sempre é a solução, queria falar depois sobre isso mais para frente também. O remédio não significa que porque você está tomando um remédio todos os dias da sua vida, você vai ser igual ou que acabaram os seus sofrimentos, né? É o Exato. que eu costumo explicar para as pessoas. O remédio te ajuda a enfrentar os problemas, mas não significa que eles não vão acontecer. E os idosos têm isso também. Não é uma linha de produção, né? O produto final é igualzinho de todas as formas e jeitos possíveis. Não, cada um é de um jeito, cada um sente, cada configuração familiar também. A relação, às vezes, de quem está cuidando, né, do cuidador, do familiar cuidador com aquela pessoa, pai ou mãe, é tão carregada de várias camadas,
né, de tantos sentimentos. Eu vejo assim, pelo que eu aprendi cuidando da minha mãe. Porque eu tinha algumas camadas, mas cuidando da minha mãe, hoje eu posso dizer que foi a fase mais feliz de relacionamento entre nós duas. E assim, eu falo com alegria, eu sou grata, muito grata por ter podido passar tanto tempo com a minha mãe, sabe? Principalmente essa fase em que ela dependeu de mim, porque é aí que a gente se aproximou mais. Mas conta pra gente das dificuldades. As dificuldades eram assim, inúmeras, porque começa com dificuldade do xixi. Eu acho que o xixi, poucas pessoas falam, mas é uma questão importante. Entrou uma ligação aqui. O idoso, ele tem que, se ele tem escape de xixi, ele tem que ter uma atenção para com ele de trocar a calça, né? A calça fralda, para não haver o cheiro fica muito intenso, né? São muitos medicamentos. Enfim, o idoso geralmente toma menos água, então o xixi acaba ficando com um cheiro mais forte. Isso você pode falar muito melhor do que eu, mas assim, a minha experiência começou com o xixi, percebendo que o xixi era uma coisa que incomodava. Então, a gente primeiro teve esse cuidado, depois aí, a partir daí, já também começa a perceber que o idoso não está tomando tanta água. Aí você começa a querer dar mais, a hidratar mais aquele idoso e dar alimentos que sejam mais, que contenham mais água, né? Enfim. É uma série de coisas. Aí depois também tem a locomoção, que também acaba ficando dificultosa com o passar do tempo, né? A pessoa não. A minha mãe ainda era muito legal, porque eu tive um cliente na assessoria de imprensa que é ortopedista, e uma vez eu levei ela para uma consulta e ele ensinou ela a andar de bengala. E aí foi uma maravilha, porque quando o idoso aceita usar uma bengala, é uma beleza. Minha mãe nunca caiu. A única vez que ela caiu foi o dia que ela teve o AVC e ela acabou partindo 2 dias depois, mas sem sofrimento, o que é uma graça também, né? Por isso que eu não fico chorando a morte da minha mãe. Ela morreu como ela gostaria de ter morrido. Mas é assim, são coisinhas, né? Fora aqueles lapsos de memória. Mas aí a gente tem que lembrar de quem é a pessoa, né? Tem um filme até, que eu acho que você vai lembrar, talvez o nome, eu não me recordo agora, de cartas, o Diário de uma Paixão, em que o marido fala, né, uma enfermeira fala para o marido, mas ela nem lembra mais de você. E ele fala, mas eu sei quem ela é, eu sei o que ela representa na minha vida. Ele cuidava da mulher que tinha Alzheimer. Então, eu acho que isso ficou muito na minha mente e, assim, eu sempre recorria a essa lembrança para cuidar bem da minha mãe, porque eu sabia que ela merecia que eu fizesse por ela. E tem mais, sabe? Eu acho que os filhos têm que pensar também que tudo é ação e reação, e você não espere que seus filhos te tratem bem quando você chegar lá, se chegar lá, se você não tratar bem os seus pais, porque aí você não está dando um bom exemplo, né? Enfim, e as palavras comovem, os exemplos arrastam. Então, eu costumo perceber isso também, que quanto mais bons exemplos a gente dá para essas novas gerações, mais eles vão saber lidar com a longevidade dos seus familiares. E se a gente pensar, você está falando das novas gerações, né? Que também entram nessa nossa discussão da geração sanduíche. Você tem as novas gerações com novas ideias, novos comportamentos, novos celulares, enfim, que precisam de orientação, né? Precisam de orientação da mãe, precisam de orientação do pai. E do outro lado você tem o idoso que já tem a maturidade, que você não vai tratar como uma criança, né? O Exato. idoso, a gente não deve infantilizar Jamais, o idoso, a gente jamais deve fazer isso. jamais. Assim como não podemos querer esticar a criança, Exato. exigir certas coisas, também não dá para infantilizar o idoso.
porque eles têm maturidade, têm uma história, Mas, e muitas vezes eles não querem ser um incômodo. sim. Como que foi isso para você vamos dizer assim, que viveu esses dois lados, né? Tanto dos filhos quanto no caso da sua mãe? Como que foi isso? Então, como eu até conversei com você em off, eu vivi uma situação que era assim, é por isso que eu falo que é o triplo, é o sanduíche com triplo burger, né? Porque eu tinha os meus netos nascendo, tinha dois casos de depressão, sendo uma delas profunda na minha família, mais no meu núcleo mesmo, e a minha mãe já perdendo a memória. Então eu tinha que ter esse olhar. Fora que eu tenho uma empresa há 25 anos, eu preciso cuidar da empresa. Tem casa, tem cachorro, enfim, é muita coisa. E eu acho que o principal é a gente pôr cada coisa no seu lugar. Então, por exemplo, a minha mãe, ela dependia muito de mim. A gente não, ela ainda tinha uma consciência de que ela estava morando na casa da família, ela não queria ir para um lar de internação, né, um residencial. Por outro lado, eu tive que contratar uma pessoa para dar banho nela todo dia, porque era uma tarefa que eu não ia conseguir dar conta. Então, eu terceirizei, mas assim, no último ano da minha mãe, eu terceirizei o banho. Isso já alivia um pouco, mas a gente precisa pensar agora, por exemplo, os netos também dependem de uma outra rede de apoio, porque eles têm uma mãe, têm um pai, têm uma rede de apoio. Filhos, marido, isso é uma questão mais ali no dia a dia, que a gente precisa também dar atenção, principalmente se existe uma depressão profunda, que eu até aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a trocar pneu com o carro andando, porque assim, eu não sabia como lidar com uma depressão profunda. E foi tudo junto. Então, eu aprendi mais ou menos, eu sei que eu errei muito também, mas eu acho que a gente tem que botar sempre assim, priorizar as necessidades urgentes, sabendo que todo mundo está recebendo amor, inclusive a gente mesmo. Porque você precisa dar um espaço, você precisa cavar ali um espaço para cuidar de você mesma. Não dá para só cuidar das pessoas e ficar por último, ou não se olhar, não ter um autocuidado. É preciso que a gente esteja bem, física, emocional e mentalmente, para cuidar dos outros. Quando isso que você está falando, eu observo muito no dia a dia, muita gente agindo no modo sobrevivência. E, e eu acho isso muito complicado, né? Você vê que muitas pessoas, muitas famílias estão agindo no modo sobrevivência, estão apagando incêndio. E muitas vezes não estão nem percebendo, não estão conseguindo enxergar aquilo que estão fazendo. Então, esse exemplo que você deu, né? Vamos terceirizar o banho. Isso é algo extremamente prático. Então, como a gente falou que ia dar soluções, né? É uma ideia prática e hoje em dia É, muito mais viável do que há anos atrás. Você tem muitas possibilidades de ter alguém para te ajudar e, e aí você consegue tempo para fazer aquilo, tempo até para ser filha, né? Para poder fazer o papel de filha. Tem muita gente que eu vejo fazendo o papel de cuidador, papel de enfermeiro, de enfermeira, de fisioterapeuta, e que na verdade não é. Então você deixa de ser o familiar para querer ser um profissional que você não é. exato. Ah, mas aí eu escuto muito, né? Ah, mas e o custo? Mas é muito caro. Eu acho isso um pouco falta de informação mesmo. Sim, Primeiro porque se você enxergar, ao invés de enxergar como um custo, enxergar como um investimento na sua saúde mental em primeiro lugar, sim. na O sua valor saúde,
bem para você. Exatamente. Na saúde, na sua saúde física, porque muitas vezes você sozinha não consegue dar um banho, não consegue trocar a roupa. Então, você ter esse tipo de auxílio vai te economizar muito dinheiro de anti-inflamatório, de fisioterapia, de acupuntura depois, porque você não está bem. Exato. E eu vejo uma dificuldade ainda. Eu acho, eu vejo é um tema que eu tenho batido muito, porque as pessoas às vezes têm essa dificuldade de enxergar que hoje você tem muita gente capacitada para poder lidar com o idoso, para Sim. poder lidar com o banho, poder lidar com o passeio, poder lidar com viagens. Eu conheci gente muito legal nesses últimos dias aqui, pessoas que levam o idoso para passear, pessoas que levam o idoso para viajar, Sim. que cuidam da mente, que cuidam do banho, né? E então acho que você distribuir essas tarefas e, claro, a questão do custo é importante, sem dúvida nenhuma, mas se você enxergar isso como um investimento, tanto no idoso como quanto em você mesma, eu acho que isso é um grande diferencial. E você sabe que às vezes, quando eu fui fazer, ou eu fui levantar o orçamento, né, fui ver orçamentos para dar banho na minha mãe, eu vi alguns valores de cuidadoras, e aí eu tinha uma parente que estava necessitando de uma ajuda, assim, sabe, de uma mãozinha. E eu falei para ela, eu comentei com ela, eu falei, olha, o menor valor que eu recebi é tanto. É legal para você? Você gostaria de encarar isso? Pois ela quis, ela gostou, tanto que quando minha mãe morreu, ela falou: puxa, eu perdi não só uma pessoa que eu amava, mas também uma pessoa, agora uma renda, porque acabou virando uma renda extra, porque por mínimo que seja uma diária, você somando ela no mês, porque eram todos os dias, obviamente, ajudava no orçamento familiar. Então, às vezes, você tem uma pessoa, tem serviços de cuidador, claro, um cuidador é preparadíssimo para fazer esse serviço, mas também tem níveis de cuidador um pouco mais acessíveis e esse nível de banho da minha mãe, que não era uma pessoa ainda, essa minha parente se espantava que ela conseguia se abaixar até o chão para lavar os pés. Então, assim, ela dava uma assistência. Óbvio que se a pessoa realmente está imobilizada, impedida de fazer os movimentos, tem que ser um banho mesmo, né? Aí eu acho que teria que ser terceirizar com o cuidador mesmo. Mas no meu caso, eu ainda gerei uma função, né? Uma ocupação remunerada para alguém. Então, assim, às vezes é só a gente dar uma procurada na família, né? Fazer uma conversa franca, porque o não a gente já tem, né? Exatamente, Tem que ir atrás do sim. exatamente. E bom, eu estou vendo aqui que tem bastante gente que tá participando, tá dando Talvez você precise dar uma boa olhadinha aí. noite aqui. Se Enxergar. alguém tiver alguma pergunta ou algum comentário, gente, vocês podem colocar, tá? A Rosana está colocando aqui, muito bom saber pedir ajuda. Ah, excelente papo. Se alguém tiver alguma. Eu vi que teve uma pessoa aqui que colocou que cuidou da mãe até os 102 anos, né? Olha só que maravilha. 102 anos. E então, se alguém tiver algum comentário, podem colocar aqui para vocês participarem também. Agora, eu Bom, tenho uma pergunta para você, que é o seguinte: como a gente pode. Como a gente. Que critérios a gente usa para deixar um idoso sendo cuidado em casa, colocar numa casa de repouso ou num residencial com médicos 24 horas, enfim, isso daí também o dinheiro define muito também, né? Porque eu tenho uma tia agora, particularmente, de 85 anos, que é super lúcida, ela tem câncer e ela foi para uma casa de repouso. E é uma casa de repouso mesmo, ou seja, ela fica deitada o dia inteiro, está perdendo massa muscular, né? Está perdendo músculo. Então, assim, praticamente precisa de uma cadeira de rodas para receber uma visita, como eu vou
às vezes, visitá-la. Então, assim, isso dói um pouco. A gente também tem aquelas pessoas que falam, não, eu sou contra, não sei o que lá. Mas, por outro lado, também tem situações que eu já vi de amigas que era necessária uma internação. Por exemplo, um Alzheimer em que uma pessoa, um homem, tem Alzheimer e começa a ficar violento. Se ele mora sozinho com uma esposa também idosa, ela não vai ter forças para lidar aqueles arroubos. Então, eu Aham. queria saber de você, quando a gente tem, quais são os sinais, o que a gente tem que prestar atenção e os critérios usados para a gente colocar os nossos idosos numa casa de repouso. Uma excelente pergunta. Bom, você sabe, né, um pouco da minha história. Eu trabalhei muitos anos, fiz atendimento em residenciais de idosos grandes e com muitos idosos mesmo. E então eu vi de tudo, Heloísa. Eu vi vários tipos de história, vários tipos de famílias, vários tipos de idosos diferentes, né? Pessoas que com personalidades diferentes e com doenças diferentes. Então, eu acho que a primeira coisa que pode ajudar muito a tomar essa decisão é o primeiro ponto. É você conversar com o médico que acompanha essa pessoa. E sentar e discutir isso. Eu acho que esse é o primeiro ponto. E isso tem acontecido muito comigo. Assim, muitas famílias que procuram, porque por um lado vem quase que uma vergonha, assim, uma certa angústia. Será que eu estou fazendo? Será que só de pensar no assunto, muita Sim, gente já se sente culpado. sim. Tá vivendo uma situação, tá vivendo uma situação péssima em casa, mas tem essa dificuldade de pensar nisso. Então, o que eu costumo abordar na consulta, né, e muitas vezes isso só com os filhos, enfim, com os familiares, que vêm procurar, é justamente explicar que a gente tem que individualizar. Tem situações em que a família tem condições, por exemplo, de ter um cuidador em casa. Certo. Se ela tem condições de ter um cuidador em casa, existe uma possibilidade de ter uma casa onde o idoso vai ficar e ficar com o cuidador. Eu falo, olha, então, se você pesar os custos, vai dar praticamente na mesma. Então você deixa em casa. Quando Uhum. você for visitar, você vai visitar em casa. Ele vai estar na casa dele. Sim, Agora, tem situações que a gente também não pode julgar, né? A gente tem que individualizar, não dá para julgar, aonde não dá para ficar em casa. Não sim, tem condições de ter um cuidador lá. Então, você terceirizar para um residencial de idosos, onde você vai ter profissionais 24 horas, você vai ter uma vigilância 24 horas, é muito melhor. sim. Então, mas eu entendo assim que o primeiro passo é você conversar, colocar essa possibilidade, estar aberto a isso. E eu já tive situações em que a gente chegou à conclusão, a família achou que era a melhor solução e depois viu que não, que a solução era manter em casa mesmo e contratar um cuidador. Não dava para a família fazer o papel profissional. Isso não, Ah, não ia dar certo. não ia dar certo. Então, a gente assim, terceirizou para empresas, explicou, vamos chamar uma empresa onde vai ter 2 ou 3 pessoas ali que vão se revezar, e a pessoa ficou em casa. E teve outras situações que a gente falou, olha, não tem condições, medicação não está sendo suficiente, as mudanças são muitas e o idoso é muito sensível a muitas mudanças. Sim, Então, a melhor... E tenho pacientes hoje que estão felicíssimos no residencial de idosos, estão muito melhor. Eu tenho uma história de um casal, eu já até contei essa história. Era um casal que ficava em casa e a família tinha que trancar todas as portas, não tinham como ficar lá, porque
né, alguém tem que trabalhar, alguém tem que pagar as Sim. contas, os boletos não param de chegar. Então eles tinham que trancar as portas, tinha ali câmera, tudo, segurança, mas eles estavam sozinhos. E aí decidiu-se ir para um residencial de idosos. Eles estão ótimos, fazendo atividades, Aí. jogando bola, fazendo fisioterapia, caminhando, um lugar aberto, tomando sol. Então, assim, me dão menos trabalho hoje, né, em termos, vamos dizer assim, médicos, do que antigamente, porque estão bem. E a gente conversou sobre isso, né? Eu me lembro que eu conversei com a família sobre isso. Então, eu acho que esse é o primeiro passo. Eu Que acho que o tipo caminho é de, esse. quais tipos? Porque, por exemplo, eu conheço alguns lugares que eu falo, poxa, até eu adoraria morar num lugar desses, né? Agora, existem outros, como esse da minha familiar, que são terríveis, assim, é um puxadinho, é uma coisa medonha. Existem tipos diferentes, ou eles fornecem serviços diferentes. Existe uma vigilância, não existe uma vigilância? Como que funciona esse mercado de... Sem querer sair muito do nosso... da conversa da geração sanduíche, mas acho que interessa também para quem eventualmente já pensou nessa possibilidade. Sim, vou te responder e depois tem uma pergunta bem interessante aqui, ó. Não Tá. sei se é amiga tua, Simone, jornalista, Então é. para falar, jornalista deve ser sua amiga, para falar da saúde mental do cuidador, de quem está cuidando, né? A Também gente, então legal. vamos falar disso já. Mas respondendo a sua pergunta, eu nesses anos todos que eu vi, que eu atendi em residencial de idosos, e vou ainda, muitas vezes eu tenho pacientes que estão nos residenciais, mas a família quer que eu continue indo Uhum. visitar e fazer, né, o atendimento, então eu vou. Eu tenho alguns pontos que eu recomendo você ficar de olho. Então, por exemplo, o primeiro é entrar no banheiro, né? Entrar no banheiro e ver como é que é. Um outro ponto importantíssimo Cozinha. é a cozinha também, mas sabe uma coisa que eu acho super interessante? O tempo de visita. Tem Hum. residenciais, né? Esses residenciais que, enfim, que você conhece, que a gente que eu trabalhei também, era 24 horas aberto. Se eu chegasse lá às 4 da manhã, ou se algum familiar quisesse chegar lá às 4 da manhã para visitar, podia entrar. Se Entendi. quisesse às 2:30 da manhã ou às 5 da tarde, podia entrar. Esse é um fator, eu sei que muitos não conseguem fazer isso por uma questão de logística. São lugares menores em que, se você tiver visita o tempo todo, você vai atrapalhar uma série de, enfim, de dinâmicas, de rotinas ali. Mas é interessante. Se a pessoa É, perguntar, olha, se eu quiser chegar aqui tal hora, tudo bem? É um critério que eu acho muito válido isso. Porque se você pode entrar a qualquer momento, porque a casa, vamos dizer assim, mata a bola e sai jogando, né? Eu me exato. responsabilizo pelo que eu estou fazendo, né? Então são duas coisas que eu acho bem interessantes isso. Também saber, um outro ponto é saber quantos cuidadores ficam por idosos, né? Acho que são três pontos que eu acho bem, E quantos bem cuidadores você acha razoável? ao mínimo possível, né? Quanto menos cuidador quanto menos idosos por cuidador, sempre melhor, né? É difícil te dar um número, que isso Sim. depende muito do tamanho do residencial, mas quantos menos tiver, quanto menos Aham. idosos, realmente sempre melhor. Então eu queria voltar aqui, Vamos ó, falar sobre saúde sugiro mental. abordarem sobre a saúde mental do cuidador, no caso da família, porque cada um tem uma situação pessoal de vida. Exato. Nem sempre é fácil chegar a uma situação adequada. Então foi a Simone que colocou Uhum. isso. Então vamos lá, o que Olha, me diz? eu acho que assim, eu tenho muitas conhecidas vivendo ainda essa fase que para mim acabou, mas a gente precisa, justamente, é o que eu falei um pouquinho antes, você precisa ter um espaço para você não se abandonar, para cuidar da sua saúde mental, fazer alguma atividade,
quer seja física, quer seja lúdica. Então, tem gente que gosta de fazer curso de cerâmica, outros preferem fazer musculação. Mas você precisa ter ali, marcar mesmo, ter um compromisso de ter um tempo para você. E a família precisa saber que você precisa desse tempo. Porque eu entendo que tem muitas, por exemplo, no meu caso, eu tenho dois irmãos mais velhos, mas eles não tinham condições de cuidar da minha mãe. Agora, isso nunca foi um problemão para nós, mas em muitas famílias isso é um problemão, porque aí você traz até problemas familiares ali, né? Eles sobem quando você tem uma questão ali para resolver em comum. Tem gente que não consegue resolver, famílias que não conseguem dialogar, né? E aí a saúde mental vai para o espaço mesmo. Então, eu acho que a principal coisa é a gente estar atenta a gente, como eu falei, se você não está com a saúde física, emocional e mental boa, você não vai conseguir cuidar bem de ninguém. E vai ficar doente. Vai faltar para todo mundo. Então, antes que isso aconteça, eu sempre acho que é da forma preventiva mesmo. Você vai poder responder muito melhor do que eu. Mas, assim, na minha prática, eu percebia que eu precisava de uma válvula de escape. Uma delas também foi escrever meu livro. Eu tinha lá meus horários que eu escrevia meu livro. O exercício da escrita criativa, é muito bom também para a gente descarregar, para a gente conseguir se equilibrar. É, eu, eu, eu tenho uma observação assim que eu tenho visto nesses últimos anos e que tem me chamado muito a atenção nisso que você falou sobre a questão dos cuidados, da gente se cuidar, em especial as mulheres, né? Eu, eu vejo vou arriscar meu pescoço aqui agora, Luísa, mas eu vou falar. Eu tenho uma percepção, assim, de que a gente, Vai com calma. às vezes até num tom de brincadeira, né? A gente fala dessa coisa do fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então a gente brinca, né, que o homem, vou falar de mim aqui no meu caso, se me pedir duas coisas ao mesmo tempo, pode ter certeza que você só vai receber uma, porque a outra eu não vou nem conseguir absorver o que você falou. E a gente tem um pouco uma certa brincadeira também de que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. E eu tenho a impressão que não. Eu tenho a impressão que o nosso cérebro, Luiz, ele não é multitarefa para ninguém, nem para homem, nem para mulher. E quando a gente às vezes quer fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, cuidar do filho, cuidar da mãe, cuidar da empresa, cuidar do almoço, cuidar da esposa, cuidar do marido, e a gente quer fazer tudo isso, realmente a gente acaba se prejudicando. Eu vejo que o nosso cérebro ele não é multitarefa. A gente não. E conforme nós que estamos aqui nos 50 a mais, né, isso vai ficando um pouco mais. Eu já estou chegando aos 60. Então, eu sinto assim que o que a gente precisa, se tem. Eu, uma coisa que eu tenho feito nas consultas, por incrível que pareça, é sentar com as pessoas e falar. Principalmente com mulheres, eu falo, não faça muitas coisas ao mesmo tempo. Não faça. Eu já cheguei recentemente até, empresárias, pessoas enfim, que têm muitas tarefas, eu falo, olha, eu não vou te prescrever um remédio, sabe o que eu vou te prescrever? Eu vou te prescrever uma agenda, onde você vai colocar o que você vai fazer e você também vai escrever aquilo que você não vai fazer, aquilo que você vai aprender a dizer não. Tem que aprender a dizer não, mas assim, é que às vezes E esse às vezes aprender a delegar também. então, mas é que às vezes você não tem para quem delegar. E aí, quando você não tem para quem delegar, não adianta você aprender a dizer não. Eu aprendi a dizer não. Agora. Agora é assim, eu tô outra. Meus filhos até acham curioso que eu tô uma outra pessoa. Mas é que eu estou vivendo o que eu queria ter vivido já desde antes, que não foi possível. Porque às vezes não é possível. E essa coisa de você falar das mulheres multitarefa, eu não sei. Eu acho um pouco sexista, né? Mas assim, a gente,
Você tocou num pontinho frágil. Mas eu acho assim, a gente até consegue fazer algumas tarefas, bem assim, coordenar algumas tarefas. Não é recomendável, mas eu acho que até a gente faz, porque principalmente pessoas da minha geração, assim, que tiveram as mães mais submissas, que não podiam trabalhar e tal, 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 a nosso valor está no trabalho, em mostrar uma outra cara para a sociedade. Então assim, eu fui amadurecendo e me sentindo feliz porque eu me sentia a guerreira, a leoa, a não sei o que lá. E agora, depois de passar por tanta coisa, eu comecei a perceber que era tudo uma bobagem. Eu querer carregar uma coroa de a guerreira, porque eu só fui me desgastando. A gente vai se desgastando, a gente vai perdendo a saúde, a vitalidade, enfim, a juventude mesmo vai indo embora, porque você quer dar conta de tudo, para provar alguma coisa para alguém. Então, quando eu parei de querer provar alguma coisa para alguém, aí eu fui mais feliz, e sou mais feliz agora. Mas leva um tempo para você processar tudo isso, porque a primeira coisa que as mulheres fazem é isso. Tanto culturalmente, porque como eu falei lá no começo, né, que as mulheres eram, a gente pegou ainda uma parte das mães, né, uma herança das mães, que era coisa da matriarca, que cuida de tudo. Só que elas não trabalhavam fora. E a sociedade era outra, as demandas eram outras. Os supermercados tinham 3, 4 produtos de cada, né, coisa que se precisava. Hoje em dia a gente tem muita informação, muita coisa para lidar, muita necessidade de levar dinheiro para casa. Então a gente precisa também se tratar com mais gentileza. Não só tratar o idoso com mais gentileza, que eu acho que eles merecem sim, mas também tratar a gente com muita gentileza. Exatamente. E eu entendo assim que realmente tem sido muito mais sofrido, né? Tem sido muito mais difícil passar por tudo isso. Então, o que eu vejo, assim, essa coisa de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, eu tô fazendo essa provocação aqui porque eu vi aquela, como é que é o nome dela? Andrea Vermont, aquela psicóloga que, não sei se vocês conhecem, que tá nas redes sociais aí também. Ela justamente estava falando disso, assim, como mulher, de você fazer, vocês fazem, com certeza. Consegue ter uma visão, e tem algo que os homens não têm, que é o sexto sentido, né? Uhum. É captar muitas coisas que o homem não capta. E aí entra, e aí são dois pontos diferentes de É você. intuição, né? A gente tem muita coisa para a gente que é intuitivo mesmo. Exatamente. Então, é um, vamos dizer assim, é um radar muito grande. E é nesse ponto que, assim, como capta muitas coisas, quer fazer muitas coisas. Isso eu acho que é um desgaste mental. O que eu observo é um desgaste mental, é um desgaste físico muito grande. Sim. Então, a questão assim é captar muito, tem esse sexto sentido que os homens não têm, porque se você pedir para um homem fazer determinadas coisas, o grande problema é que às vezes chega atropelando, né? Chega querendo às vezes resolver de uma forma, vamos dizer assim, Abrupta. uma certa abrupta, uma certa praticidade que às vezes a situação não requer, mas é Tá. assim. Mas é assim, são duas formas de pensar. Então eu vejo esse sofrimento muito no dia a dia. Então, como você, ao invés de tentar fazer tudo isso ao mesmo tempo, e aí que eu te falei da ideia e que eu concordo com você de que nem sempre é possível delegar, mas aí entra um pouco o que a gente estava falando naquele momento de você pedir ajuda de terceiros, né? Pontual, pontual, uma ajudinha pontual, né? Exatamente. Então eu acho que isso é um ponto que buscar mesmo, buscar se você não consegue ter na sua própria família, hoje as famílias estão menores também, né? Vai ficando, é um outro, como é que é? É um outro ingrediente do sanduíche aí, que também é complicado, porque as famílias estão ficando menores. Então você, muitas vezes, não consegue dentro da sua própria casa, mas aí nesse ponto, o que você vai conseguir terceirizar?
Tipo, você tem que formar uma rede, um networking aí, nem que seja com vizinhos, né? Para buscar uma ajuda em algum ponto ali. Ou em alguns grupos que você possa fazer parte. Eu acho que as mulheres, elas vão se fechando muito com o passar do tempo. Vem a maternidade, você casa, você já se afasta um pouco das amigas, aí vem os filhos. Se as outras amigas não são mães na mesma época, você já se afasta também. E depois calha de você ter que trabalhar muito e cuidar dos pais idosos e tal, tal, tal. Então, eu acho assim que você acaba se perdendo, se desconectando de outras mulheres. Então, uma das coisas que eu também aconselho muito é retomar amizades. Então, não ter vergonha de ir buscar lá no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, pessoas que você gostava ou admirava, ou nos seus relacionamentos, ou na sua escola, ou na sua faculdade, na rua que você morava. Mas aquelas pessoas que deixaram boas lembranças, tentar fazer uma nova conexão, ou também participar de atividades em grupo. Então, você, ou ir para uma coisa que é de graça, é você participar da caminhada das 6 horas da manhã nos parques. Tem sempre um grupo ali disposto, tem sempre o grupo do Tai Chi Chuan e tem sempre um grupo disposto. E são atividades gratuitas, mas que você pode tentar falar para alguém, olha, cuida do meu pai, da minha mãe, dá uma vigiada que eles estão dormindo agora, enquanto eu vou até o parque andar, porque você está se dando isso. E é maravilhoso, porque vai arejar sua mente, vai te fazer bem fisicamente também, né, para a sua saúde, enfim. Mas, voltando à conexão com outras mulheres, eu acho fundamental, nem que seja entrar para um clube do livro. Eu fiz tudo isso. Por isso que eu hoje estou assim, mudada para melhor, eu sinto. Porque eu fui em busca das minhas próprias dicas que eu coloquei no livro, eu fui praticar. Então, eu fui escrever, eu fui dedicar um tempo de meditação, mesmo para você pensar em coisa nenhuma. Ou tem gente que gosta de maratonar série, então você escolha, fala, olha, depois que meu pai dormir, minha mãe dormir às 9 da noite, eu vou maratonar alguma coisa. Mas você está fazendo para você. E isso é muito importante, tem um valor assim muito significativo. Com certeza. Eu quero fazer um resumo aqui das coisas que a gente falou até agora, né? Tem muita gente que entrou depois aqui, ó. A gente falou de que a situação é um peso e não as pessoas, né? Exatamente. Isso é um ponto fundamental, né? O peso não é seu pai ou sua mãe, que é o idoso, seu tio, enfim, o idoso da família, nem o bebê da família. O peso é a situação. Aquela pessoa não é um peso porque ela é o amor da sua vida. Mas a situação é Exatamente. pesada. Não estamos sempre iguais, então se nós não somos sempre iguais, a criança, o adulto, o idoso também não estão sempre iguais. A gente colocar cada coisa no lugar, organizar essa rede de apoio, né? Sim, Você falou das amizades também, a possibilidade de pensar em dividir responsabilidades. A gente também já falou que nem sempre é fácil. Depois eu até queria tocar num outro ponto em relação a isso. E a gente falou da terceirização, então onde você contratar ajuda muitas vezes né? e Profissional. ter ajuda profissional, nem que sejam para situações pontuais. Hoje em dia tem pessoas de confiança que podem te ajudar, às vezes, é, com passeio, com uma consulta que o idoso precisa ir, ou um exame que precisa Existem realizar. creches, né? Lugares de recreação para idosos. É, Exatamente, exatamente. Então, mas uma coisa, então, um dos pontos que a gente também falou foi, acho que uma das primeiras coisas que a gente conversou foi acolher a dor desse cuidador, dessa cuidadora que tem o seu familiar que precisa cuidar. Porque acho que a primeira coisa é você reconhecer que ela se esforça, que não é fácil, que deixa a gente às vezes nervoso, porque parece, às vezes eu mesma, amando minha mãe tanto, às vezes eu falava, nossa, parece que eu tô com 92 anos, não minha mãe. Eu me sentia assim muitas vezes.
Mas você acha que eu queria alguma coisa diferente? Não, eu queria continuar assim, porque eu queria a presença da minha mãe. Então, eu queria me dedicar. Mas não é fácil. Não é fácil de jeito nenhum. Então, é importante a gente acolher essa dor, né? Reconhecer e tirar da invisibilidade essa mulher que está aí se equilibrando e muitas vezes com um orçamento curto. Então, você precisa cuidar das caixinhas todas e com um orçamento bem curto. Exatamente. Tem alguns comentários aqui, ó. Deixa eu ler algumas coisas aqui, ó. O Marco, meu xará, colocou aqui. Aprendi uma coisa com a cuidadora. Ela sempre fala que a mente, realmente, na essência do Alzheimer, ela mente. Então, uma boa reflexão. É poético. Essa creche é o que não tem na minha cidade de Macaé. Olha, gente de longe aqui, hein? Olha que legal. Deixa eu ver aqui. De repente, pode assim combinar da mesma forma que existe essa ideia com crianças, porque existe aquela que tipo de vizinhança solidária que alguma pessoa se dispõe a receber crianças na casa dela. Isso também pode, de repente, vocês fomentarem num grupo, né, numa cidade menor, de receber, pelo menos uma vez por semana, cada um recebe os idosos em sua casa e faz ali 2, 3 horas de interação, de troca, palavras que começam com A, tentar puxar as pessoas para uma coisa, vamos cantar, sabe, alguma coisa assim. Eu acho que dá para fazer mesmo em cidades pequenas. Sim, com certeza. E muita coisa hoje você consegue até ideias ou materiais, às vezes até online, né? Você consegue também. Sim. E tem outro comentário aqui, ó. Renata, também preciso discordar, doutor. Risos. Nós fazemos sim muitas tarefas ao mesmo tempo, mas com 50 a mais tem ficado cada vez mais difícil. Exatamente, sobre isso mesmo. É sobre Que isso. vocês fazem, não tenho a menor dúvida. As mulheres têm essa capacidade de fazer muitas coisas que nós não temos. O ponto que eu quero só reforçar é isso. Só pensem naquilo que é possível delegar ou naquilo que é possível postergar. Pensar, eu vejo, e é muito interessante isso que eu falei desse exemplo que tem algumas mulheres até que eu andei conversando com isso no consultório, de você olhar para as suas tarefas, você escrever aquilo que você tem no seu dia a dia para fazer e Sim. falar, isso pode ser feito amanhã, ou Uhum. isso eu vou fazer tal horário. Sim. O que tem essa capacidade tem, mas eu acho que é muito a capacidade Eu- de ver o que tem que ser feito, né? É Uhum. um radar, mas é um desgaste muito grande. Então eu acho que essa questão de olhar, eu acho que é uma dica que eu acho que pode ajudar muito. Sim. Aí tem a Rosana que colocou, eu não quero mais fazer muitas tarefas. É, vamos ver aqui. Aqui também a Estela. Discordo, doutor. Mulher dá conta de mais de uma tarefa ao mesmo tempo. Com certeza, já acabamos de É falar isso, disso. é isso. Aí aqui, ó, na minha família. Falar uma coisa só sobre isso, já que É, algumas pessoas falaram sobre isso. O problema maior que eu sinto e hoje eu aprendi é que, por exemplo, eu sou uma pessoa que a minha tendência é ser controladora. Eu acho que eu faço melhor e eu quero fazer e pronto. Então, eu me vangloriava porque eu podia fazer várias coisas porque eu fazia melhor. Se eu delegasse, eu ia falar, não fez tão bem feito como eu faria. Mas a gente precisa sair desse lugar e delegar. Por quê? Porque quando você faz isso, você está tirando o direito de outra pessoa crescer. Porque às vezes eu poderia até pensar, ah, não vou deixar fulano cuidar da minha mãe, porque não vai cuidar também. Não, eu deveria deixar um dia, fazer uma experiência. Por quê? Porque o outro vai não fazer bem no primeiro dia, no segundo dia, mas depois vai melhorar e vai aprender. Eu acho que quando a gente fica fazendo muito no lugar dos outros, tirando a responsabilidade dos outros e pegando para a gente está passando dois sinais, que a pessoa é incompetente, então, também é uma coisa ruim de se falar, mostrar para alguém, né? Você é incompetente, por isso que eu estou fazendo.
E segundo, é isso que você está impedindo alguém de crescer. E isso eu já procuro não fazer mais hoje em dia tanto. É difícil, mas a gente tem que tentar. Perfeito, concordo plenamente, isso mesmo. Ó, tem mais um comentário aqui, ó. Na minha família, encontramos uma forma, a Adriana colocou, na minha família encontramos uma forma interessante que tem dado certo. Durante a semana, minha mãe fica com uma cuidadora. E de final de semana eu divido com minha irmã, um final de semana para cada. Ótimo, é uma solução encontrada. Ótimo. Exatamente. Então, é importante dividir. Até agradeço de estar dividindo isso com os demais aqui, porque são modos de você resolver. Por exemplo, eu tenho uma tia, irmã da minha mãe, minha madrinha, minha tia Tina. Ela tem três filhos, mas um não mora em São Paulo. Então, as duas que moram mais perto, né? Ela mora com uma das filhas hoje em dia, mas não por isso a minha prima precisa ficar o tempo inteiro com ela. Então, elas combinam assim, que minha tia fica 20 dias morando com a minha prima, mas 10 dias ela vai para casa da outra filha. E não que seja fácil, porque a outra filha também mora num apartamento, precisa se sair, ceder o lugar para a mãe dormir, não sei o que lá. Mas é o compromisso, né? Do cuidar também, do cuidar de quem te deu a vida, de quem cuidou de você também. E elas arrumaram essa forma. Então, não é a melhor coisa do mundo, mas também é uma forma que dá um alívio, né? Para quem está mais tempo com os cuidados. Exatamente. E acho que é, essas discussões, né, como você falou, de procurar pessoas que possam te ajudar, que possam. Eu não estou falando agora no ajudar no sentido de estar lá, mas no sentido de conversar, de levantar ideias, a amizade, ou Sim, mesmo uma ajuda profissional. No caso, você que dá palestra, que escreveu um livro, eu mesmo nas consultas, onde é, levanto muitos pontos que às vezes a família não está enxergando, e a gente chega a essas conclusões. sim. Isso que você falou agora me fez lembrar de uma história antiga que aconteceu durante a pandemia. A gente, eu me lembro de uma chegou e a idosa era uma senhora que ela estava muito triste porque ela queria falar com os netos, uma família grande, vários netos, e ela se sentia sozinha. Ela não, claro que a gente estava tendo muitas restrições, estava uma situação bastante complicada naquele momento. E aí, conversando com a família, eu falei, nossa, que eu. E não se chegava a uma ideia de como poder ajudá-la, né? E aí, ouvindo a família, entendendo um pouco como é que eles funcionavam, eu falei, olha, nós vamos fazer o seguinte. O que ela quer é atenção. O que ela quer é conversar com vocês. Sim. E nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer uma escala aqui. E aí eu fiz, peguei o papel, coloquei o nome de cada neto, de cada filho, falei, cada dia um vai ligar para ela, não vai mandar emoji e não Uhum. vai mandar mensagem de WhatsApp, porque uma senhora de 70 anos não entende emoji, não entende SS, Para NN. a hora de 70 anos é jovem, dá licença. Desculpa, uma senhora de 80 anos, vai. Eu chutei aqui o número. Então, assim, 90. pronto, vai. Ela tem dificuldade ainda mais naquele momento, né, que a gente estava, que você às vezes não tinha nem quem te orientasse como usar enfim, esses recursos naquele momento, eles estavam E, sozinhos. E, e eu falei, nós vamos fazer uma escala aqui e cada dia um vai ligar para ela, ou por vídeo ou por telefone. Não vai mandar mensagem, não. legal. Essa senhora, depois de um mês, ela voltou, parecia outra pessoa. Aí, Parecia outra pessoa, assim. E a família entendeu. Aí a gente fala, mas e quando uma família menor? Que aconteceu depois também? Aí eu usei a mesma ideia, né? Eu falei, então nós vamos fazer o seguinte: vai ser um dia sim, um dia não. sim, Pede para as amigas entrarem em contato. Então, você poder ter a oportunidade de conversar
de trocar essas ideias, de analisar o que está acontecendo, né? É, E fazer isso, por exemplo, que nós estamos fazendo aqui agora, com tanta gente escrevendo, com tanta gente, enfim, interagir. colocando ideias aqui, isso, isso é muito valioso. Isso nos ajuda todos a crescermos, né? A gente, enquanto a gente fala, a gente vai pensando, né? Porque você falando isso, eu lembrei que minha mãe, quando ela queria chamar minha atenção, que eu ficava trabalhando muito e tal, na época do home office, né? Ela começava a reclamar de, ai, meu nariz está tapado. Então, assim, o que eu comprei de rinossoro para ela não está no gibi, porque eu falava, a senhora parece que está bebendo rinossoro. Porque toda hora ela inventava alguma coisa. Mas por quê? Ela queria atenção, era isso. E a forma dela chamar minha atenção era essa. Como criança chora, ela falava do nariz. E aí a gente Exatamente. perceber que o que a pessoa quer não é só um rinossoro, ela quer que a gente senta e fala, ó, oh, vamos tomar um café agora da tarde, vamos parar um pouquinho, vamos tomar um café da tarde junto, Eu sabe? Aquelas falo, coisas que não custam. exatamente. Eu falo isso para os meus alunos na faculdade. Uma das coisas que a gente tem que ensinar para eles é técnicas de entrevista, né? Técnicas de como você abordar as pessoas e do que você vai falar. Então, uma coisa que eu brinco com eles é o seguinte: quando você pega uma senhora muito, por exemplo, uma senhora muito idosa, eu brinco, a senhora que mora ali na esquina, que tem 80 anos, que de 90. repente já está viúva e, e ela não, e às vezes não recebe visita, não tem neto, ou às vezes não recebe as visitas. Se ela vier na consulta e vocês ficarem perguntando de doença para ela, tem isso, tem aquilo, ela vai dizer que ela tem tudo. Por quê? Porque ela quer atenção. Atenção. Então eu falo para eles, conversem com ela, vocês são seres humanos, vocês sabem conversar, mas não fala de doença. Não é porque vocês estão num consultório Não é porque é médico que precisa falar que de doença. você só tem que perguntar de remédio de doença. Pergunta da série, da novela, do Datena, eles adoram. Pergunta do que aconteceu, mas não fala de doença só, né? Dá atenção, mas fale de outras coisas também, né? É Tem mais muito alguns comentários aqui, ó. diverso, a gente vai levantando várias hipóteses, né? Exatamente. Ó, tem mais um aqui da Renata. Eu tenho uma amiga que a mãe mora com ela. Porém, para não ficar deslocando a mãe, a irmã vai 3 vezes por semana para ajudar. Uma Aí, outra ideia. é outra Por ideia. anos, a Estela, por anos nós recebíamos minha mãe em casa por 15 dias. Depois nos colocamos no lugar dela. Ela queria a própria casa. Então Uhum. passamos a ficar uma semana cada filho com ela na casinha dela. Aí, isso aqui eu achei bem interessante, ó. Aí você não é paciente, ó. Aqui nós somos 3. Cada noite um dorme aqui e passa o dia. Mas agora, com a presença profissional da cuidadora, estamos dormindo e a cuidadora passa o dia. Ficou bem mais leve. Então, vejam, Então, muitas coisas que socializá-los é importantíssimo, que a é, Milena também colocou. Então, é. são Eu, a muitas minha possibilidades. declínio da minha mãe começou na pandemia, justamente porque ela se afastou das amigas, porque ela tinha um núcleo de amigas, ela ia numa terceira idade da Igreja Nossa Senhora Aparecida aqui perto. Então, assim, quando veio a pandemia, e aí ela teve que ficar fechada vários meses, e eu saí da minha casa e vim para a casa dela para ficar com ela, porque ela morou sozinha até os 87 anos. Olha só que legal. Então, assim, é, eu até me perdi agora pensando da minha mãe. Por que eu tô falando isso? Mas, enfim, o que eu quero dizer é que a socialização é importante. É isso. Que conforme a gente se afasta, né, e tira o idoso do idoso também essa possibilidade de contato com os outros, porque o que acontece é que as pessoas vão ficando muito sem paciência de conversar com o idoso, porque ele repete, mas que tal, se a gente sabe que ele vai repetir, que tal a gente também treinar a ouvir como se fosse a primeira vez?
A gente tem todas as, né? Se a gente está com tudo aqui, como diz a Fernanda Montenegro, se eu estou com o sujeito, o verbo e o predicado ainda, tudo aqui certo, então acho que cabe a gente também essa buscar, né, ser mais tolerante, sabendo que isso é uma característica que acontece, que pode nos acontecer também. Para os jovens, para os adolescentes, o que eu costumo falar é: deixa repetir, escuta de novo, porque depois você vai ter saudades dessas É, repetições, dessas histórias todas. Então, deixa você de ser chato e escuta, porque no futuro você vai sentir muitas saudades disso. vai, e você sabe que eu acho, os meus filhos, eu tenho um filho de 33 e um de 29. E eles foram, acho que, muito bem educados desse lado afetivo, porque eles trataram a minha mãe tão bem, com tanto carinho, que nenhum de nós tem um mínimo remorso. E isso pode parecer bobagem, mas é uma coisa tão boa, porque quando a pessoa se vai, se você não tratou ela bem, eu já vi tanta gente com tanto remorso que depois para sarar esse remorso vai anos de terapia. Sim, Então, assim, faça o seu melhor, tenta ser mais compreensivo com aquela situação. Não é fácil, a gente entende que não é fácil, muitas vezes é uma droga, mas tenta negociar, nem que seja, por exemplo, olha, eu pedi para uma prima vir ficar 3 horas com a minha mãe para eu poder ir num cinema, não é? Que a pessoa tem, ela tem que se dar esse direito, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade que a gente tem. exatamente. Heloísa, 1h11. Estamos chegando ao fim, né? Todo mundo já está falando, ai, vamos dormir. Fala mais uma vez do seu livro para a gente. Teve pessoal que entrou depois. Fala mais um pouquinho do livro. Tenho até a minha canequinha para falar do livro. É os 50 a mais, Desperte para a Vida e Pare de Sofrer. Ele é da editora Pris. Esse ano eu vou participar da Bienal, vou ter uma sessão de autógrafos lá, que eles me convidaram. Oba! Então, eu vou participar. Mas ele está à venda na Amazon. Inclusive, ele está em promoção na Amazon, agora que eu vi esses dias que está em promoção. Então, assim, é um livro, é um guia, é uma leitura super fácil, rápida, e que você pode voltar várias vezes, assim como eu faço muitas vezes, porque eu fui a minha primeira, o meu primeiro alvo, né, para a escrita, voltar para você recapitular o que eu posso fazer mesmo agora, porque tem essas dicas também. Muito bom. Eu E você, tenho, conta um pouco sobre você, dos seus atendimentos, quem pode te achar onde. eu tenho dois materiais também disponíveis que estão, que eu posso depois passar o contato para vocês, que um é uma aula também que foi feita há uns 40 minutos mais ou menos, onde tem um compilado de um pouco disso que a gente conversou aqui, para pessoas que têm demência e famílias que têm dificuldades de lidar. Então, também está disponível na Hotmart, tem um e-book também que tá lá na Hotmart. Posso passar o link para quem quiser, é só me mandar mensagem aqui pelo Instagram mesmo. E eu estou atendendo na Vila Leopoldina, na Rua Trípoli, e tem novidades aí em breve. Já vou estar no consultório novo. Oba! Então já está quase pronto o consultório novo. Então, vou estar aí no novo. É no mesmo prédio, para quem já é meu paciente, a gente só vai subir de andar. Ah, é um E, upgrade. vou subir na vida. Então, vou mudar para o 10º andar. Mas em breve eu já vou estar divulgando também essa informação aí no Instagram. Já dei como é que é? Um É, spoiler. um, é, para um spoiler aí de como é que tá ficando. Amanhã eu vou por mais. Ah, legal. E E, a partir de que idade a gente deve consultar um geriatra? então, é o que eu costumo dizer, mais importante do que cuidar, pensar na idade, a gente pensar na pessoa, né? De modo geral, as pessoas costumam procurar depois dos 60 anos, mas isso há um tempo atrás tinha um pouco esse conceito. Hoje eu tenho
pessoas a partir de 50, muita gente a partir dos 50 anos passando comigo, e até gente de 40, Também Miguel procurou geriatra desde os 30. pois é, a ideia é cuidar das pessoas como um todo e começar a fazer prevenção o quanto antes. Então, eu faço isso com gente bem mais jovem que já está preocupada, né, em não só o como vai, não apenas em chegar lá na Sim, frente, não pegar, só preocupada com a longevidade, mas o como você vai chegar. Então, é quanto verdade. antes começar a fazer prevenção, melhor. Então, eu atendo no consultório, atendo online e faço visita domiciliar também. Quem quiser, tem o meu Isso contato é aqui no muito legal. Instagram. Visitas eu acho bárbaras mesmo, principalmente para os idosos que não precisam se locomover. É uma coisa realmente desgastante para alguns. Sim, sim. E famílias que às vezes não conseguem, né, levar também, então acaba sendo uma comodidade. Luísa, foi Bom, muito bom conversar com você. você Gostei sabe muito. a live? Como é que é? Foi a minha primeira live. Sério? Olha que legal, estreiei com você. Ai, que bom, fico feliz, fico Eu feliz. espero Vai... que tenha saído bem. Ó, só tá tendo elogio aqui, ó. Parabéns, foi muito bom. Tem vários aqui, ó. Que bom, As mãozinhas, vários elogios aqui. que bom, que bom. E vai ficar gravado. Então, eu vou Olha, colocar. Você só clica no aceitar lá depois que vai para o teu feed também. legal, bacana. Tá ótimo. E ó, quero agradecer a todo mundo que participou, viu? Que esteve aqui com a gente. É muito importante ter esse apoio aí do pessoal interagindo, é muito legal. O mais legal é isso, é a gente poder trocar aqui e E receber concordar, feedback. concordar, discordar, trocar ideias e É com isso, isso todo mundo cresce, né? Todo é mundo isso aí. aprende. É isso aí. Muito obrigado a todos que tiveram aqui essa noite. Obrigado, Heloísa. E me avisa da Bienal, adore na Bienal. Vai ser um prazer poder te ver lá. Beleza, um beijão para todo mundo. Beijo para você também, Marco. Obrigado, gente. Boa noite. Tudo de Tchau, bom para tchau. vocês. Tchau, tchau.